todos, Sra. Doutora Ana Fragata, em nome de toda a organização, permita-me saudá-la pela qualidade de mais um Benefícios nesta sua segunda edição, com um programa como aquele que aqui hoje foi apresentado, que julgo que suscita o interesse de todos e que reúne especialistas e entidades que muito prestigiam o evento, muito prestigiam a própria cidade de Braga por poder acolher. Ao meu caro professor José Mendes, Secretário de Estado Adjunto do Ambiente, também uma palavra de especial saudação por vários motivos. Primeiro, porque é um bracarense de Gema que volta a casa e é sempre uma boa oportunidade de nos reencontrarmos. Tem sido muitas aquelas que têm passado aqui, precisamente por este palco do Teatro Circo, curiosamente, o que é também sinal da dinâmica que a cidade vai tendo em diversos contextos. Depois, que, embora muito nos prestigiasse termos cá presente o Sr. Primeiro-Ministro, julgo que se revela de alguma oportunidade que possamos ter na sua representação o responsável de áreas que tocam tão diretamente com estas que aqui hoje serão e amanhã serão debatidas, como são a sustentabilidade ambiental, as questões da mobilidade do sistema de transporte, as questões da regeneração urbana e, portanto, acho que não poderia haver melhor representante. E, por outro lado, também alguém que sempre demonstrou uma grande visão de pensamento sobre a cidade e de formulação de ideias estratégicas sobre o seu desenvolvimento. E por isso acho que o Braga e a Benefícios recebe muito bem o Sr. Secretário de Estado. Dizer-vos que para Braga é muito importante esta segunda edição e todas estas iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas em torno da reflexão sobre as comunidades inteligentes e sustentáveis em Braga, a partir de Braga, com bracarenses, com instituições da cidade e, obviamente, com o seu tecido empresarial. Nós julgamos que Braga reúne realmente todos os ingredientes, não só para acolher bem a iniciativa desta dimensão, com equipamentos como este, mas, sobretudo, para juntar agentes que, nas suas diversas escalas de intervenção, têm um papel decisivo na construção das cidades do futuro. Elas têm que ter, como aqui era dito há pouco pela Ana Fragata, uma visão estratégica, uma visão política, mas têm depois que ter no terreno interlocutores diretos, capacitados para responder a esses mesmos desafios. Os centros de investigação das universidades ou de áreas independentes, como é o caso em Braga, do Laboratório de Nanotecnologia, do tecido empresarial que tem que olhar também para estas oportunidades como um eixo de negócio extremamente importante, um eixo de futuro que, bebendo desse conhecimento que é produzido nas universidades, pode obviamente ser convertido em novos projetos e desenvolvê-los em parceria com as cidades. E depois, os próprios cidadãos. Eu acho que uma das dimensões fundamentais da construção de uma cidade inteligente é que os próprios cidadãos reconheçam a necessidade desse upgrade, chamamos-lhe assim, e de percebam os benefícios para a sua qualidade de vida, para o seu dia-a-dia, esses projetos podem, de facto, representar. Em Braga, nós temos procurado trabalhar cada uma dessas dimensões. Fazê-lo do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do pensamento político da autarquia, identificando o caminho que percorremos até hoje, aquilo que são os recursos de que já dispomos para construir uma cidade inteligente, das oportunidades de parceria que temos ao nosso dispor com entidades locais, nacionais e internacionais que nos têm abordado em diversas dimensões da construção dessa mesma cidade e daquilo que podem ser necessariamente os recursos para a construção desse projeto. Na dimensão das parcerias, eu devo dizer que de uma forma absolutamente transversal a todo o universo municipal, seja na Câmara Municipal de Braga, seja nos transportes urbanos, na AGER, que é a empresa que gera os resíduos e saneamento e distribuição de água na cidade, até a Invest Braga, na sua dimensão de apoio à dinamização económica do Conselho, até aos equipamentos culturais como este do Teatro Circo, até à própria gestão dos bairros sociais e de outras políticas de apoio à habitação, como é o caso da Braga Habite, temos, de facto, procurado incorporar essas oportunidades e há pouco aqueles exemplos de piloto que eram referidos, por exemplo, da parceria entre a IBM e os transportes urbanos que está a ser assinalada durante esta semana, é um excelente exemplo disso mesmo, incorporá-lo naquilo que é o nosso desenvolvimento corrente da atividade. Porque eu acho que essa é uma questão também fundamental, é de que não pensemos que estamos apenas a trabalhar com mega projetos, com iniciativas extremamente ambiciosas, cuja implementação é, porventura, inviável no futuro próximo. Não, julgo que este conjunto de iniciativas deve ser construído passo a passo, com pequenos resultados, que possam, obviamente, permitir aos próprios cidadãos, como há pouco referia, percepcionar as oportunidades e os ganhos
do desenvolvimento e da construção desta cidade inteligente e, paulatinamente, envolver uma rede de parceiros que vão sustentando este ecossistema de inovação que se vai também construir. As dimensões são duplas, da área ambiental, a área da mobilidade, a área da eficiência energética, a área da regeneração urbana. Nós queremos que Braga seja, em contínuo, um laboratório urbano, um poço de experiências para que as próprias entidades que aqui venham a desenvolver os seus projetos possam depois, de uma forma até economicamente mais rentável, escalá-los e replicá-los em contextos mais alargados, seja a nível nacional, seja internacional. E referir também que Braga reúne ainda um outro ingrediente que me parece extremamente interessante, que é o facto de ter, não apenas no contexto do Conselho, mas no enquadramento territorial em que se insere, uma realidade que é o quadrilátero urbano, com Barcelos, Guimarães e Famalicão, que reúne uma massa crítica de quase 600 mil habitantes e, portanto, é já uma pequena metrópole que pode, obviamente, também suscitar diversas oportunidades de intervenção. Do ponto de vista dos recursos, também é um discurso sempre repetido, mas que eu julgo que não é despropositado neste contexto. Desenvolver este tipo de projetos exige significativos investimentos, mas esses significativos investimentos não têm que ser feitos exclusivamente às expensas dos orçamentos municipais. Tem que contar com o envolvimento dos próprios parceiros privados. Tem que contar com a percepção de que muitos destes projetos têm retorno económico e que podem, obviamente, ser transformados em oportunidades de negócio. Tem, obviamente, os apoios que existem, mas que eu julgo que deveriam ser não tanto reforçados, nem coloco a tónica nessa dimensão, mas se calhar reestruturados na sua perspectiva. Nós, cidades de média e grande dimensão, desenvolvemos no quadro do Portugal 2020 os nossos PEDU, os nossos planos estratégicos para o desenvolvimento urbano. E esses planos estratégicos permitiram-nos identificar algumas áreas prioritárias de intervenção e alguns projetos na área da regeneração urbana, na área da mobilidade e na área do apoio às comunidades desfavorecidas. Eu julgo que seria extremamente interessante no futuro que tivéssemos também uma linha de financiamento que olhasse para esta dimensão da criação de cidades inteligentes de uma forma integrada, permitindo que os projetos fossem de forma mais coerente desenvolvidos e que não tivéssemos que andar a procurar em diferentes iniciativas nacionais e regionais as gavetas onde podemos encaixar cada uma das iniciativas que pretendemos desenvolver. Dito isto, eu não posso também deixar de referir que fazer uma cidade inteligente não é apenas acrescentar um layer tecnológico, não é apenas qualificá-la do ponto de vista dos sistemas e das tecnologias que vão ser aplicadas nestes diferentes contextos. É, sobretudo, voltando ao início da minha intervenção, permitir que os cidadãos queiram que a sua cidade seja mais inteligente e queiram ter essa cultura de inovação contínua, de ambição na forma como a relação é feita entre a administração e os cidadãos, de maneira a que, em conjunto, todos eles possam construir uma cidade melhor para viver, em que os cidadãos possam ser mais felizes. Eu dou os parabéns à Ana e a toda a organização por terem assumido este tema da utopia. A utopia de ontem é a realidade de hoje e a utopia de hoje será seguramente a realidade de amanhã. Não nos faltam utopias para concretizar. Muito obrigado a todos.